Falar então sobre tudo isso que tem acontecido, a gente vai conversar agora com Valber Agra, professor da FDR, procurador e advogado. Valber, fazia tempo que a gente não conversava, hein? Muito boa tarde, é sempre um prazer conversar contigo. Já estava com saudade. É. Bom, Valber, tudo isso está acontecendo na semana após o julgamento, a conclusão dessa etapa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada e o planejamento ali da destruição da Praça dos Três Poderes, mesmo que ele e os outros ali condenados do núcleo 1 da trama golpista não estivessem lá presentes na Praça dos Três Poderes, mas foram condenados por toda essa mobilização, achar as pessoas, conversar com os civis, mobilizar essa gente toda para destruir a Praça dos Três Poderes. Enfim, tiveram as condenações lá na semana passada, e aí durante essa semana a gente teve o Congresso se colocando ali como quase um ente jurídico, dizendo quem dos parlamentares deve ser julgado, investigado ou não, eles fazendo essa decisão através da PEC da blindagem, e colocando ali a avaliação das dosimetrias dentro da PEC, do PL da anistia. É uma inversão, talvez, de papéis dos parlamentares entrando ali no ambiente jurídico, ô professor? Vamos lá. A vida é feita de fluxos e refluxos. O julgamento de Bolsonaro significou uma legitimação de um primado legal. A lei deve ser para todos. Isso robustece o ordenamento jurídico e garante a democracia. O que os parlamentares fizeram é uma tentativa de negar esse fato anterior. Ou seja, de um lado, o processo e o projeto de democracia se consolida, principalmente com um ex-presidente, com um processo onde houve todas as garantias constitucionais, mas também de militares que foram condenados. Então, para a democracia brasileira, foi algo memorável. E aí, infelizmente, na semana posterior, o Congresso faz esses atos, que são atos extremamente antirrepublicanos, extremamente pesarosos. E hoje está havendo um refluxo a esse ato. Veja, os fluxos e contrafluxos. A população na rua, de forma esmagadora, porque nós não tínhamos uma manifestação de forças, diria-se, progressistas, com o tamanho que estão ocorrendo no dia de hoje. Então, há fluxos e contrafluxos, mas creio que estamos a passos largos para enterrarmos, seja a PEC da blindagem ou bandidagem, como queira se chamar, queira-se o projeto de anistia. A gente conversou também com outro professor, um cientista político, que trouxe uma comparação com o que a gente está vendo hoje com as diretas já. Tinha um montão de criança, de idosos, artistas mobilizados nas ruas para pedir as diretas já. O senhor vê alguma semelhança? Afinal de contas, a gente tem hoje participando da manifestação no Rio de Janeiro, com discurso, indo ao palanque, Chico Buarque, um dos artistas que há bastante tempo não se mobilizava, não subia a um palanque para fazer uma manifestação assim. E vale também reforçar que não é a favor do governo que está agora ou contra o antigo governo, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, é contra dois projetos do Congresso, né? São manifestações da esquerda, mas contra projetos que estão circulando pelo Congresso e que são apenas para benefício ou próprio, em relação à PEC da blindagem, não diz nada ali, não inclui nada da população na PEC da blindagem, ou para benefício aí de pessoas que estão envolvidas lá na trama golpista, que tem sido condenada, né? Todas essas pessoas têm sido condenadas. Natália, eu peço desculpas, mas você tentar moldar em 40 anos, com tantas modificações ocorridas, o ato direta já, para esse eu acho que é você tentar evoluir ou passar a mão ou negar de semelhanças que são gritantes.
Você veja, nós estávamos quase a uma ditadura de 25 anos, mas você não havia uma mobilização por mídia social como está hoje. Você não tinha um discurso de ódio que está campeando como está hoje. Você não tinha as condições econômicas que você tem hoje. Então, assim, medir esses dois momentos sensíveis, porque uma coisa é você hoje, numa mídia social, conseguir amealhar 200, 300 mil pessoas. Outra coisa é você, lá nos idos de 85, conseguir 1 milhão de pessoas, onde os jornais, onde a Rede Globo, que era a grande empresa de telecomunicações, dominante, 80%, negava-se a transmitir qualquer coisa, pelo menos no seu início. Então, veja, são momentos históricos diferentes. Quanto ao fato de você alargar a população, é muito simples. A esquerda, ou forças progressistas, tem que sair do seu gueto. Nós temos que dialogar para todo mundo. Não adianta tu ter uma pauta, tu não fazer uma pauta econômica, tu pegar clichês da sociedade e tentar fazer isso como se fosse algo isolado das demandas da população. Isso não dá. Quando essas forças abrem e começam a dialogar, chamar o centro para o diálogo, você sai, pega aquelas forças de extrema esquerda e extrema direita com discursos que não têm mais justificação na esfera internacional. O discurso da extrema esquerda completamente isolado. O discurso da extrema direita tem ecos, mas se você vai comparar a extrema direita europeia com a brasileira, eles são nacionalistas, eles não integram o patrimônio público. Ou seja, tem aquilo que lá na eleição de Bill Clinton dizia, imbecil, é o econômico. Então, essas pautas servem para que essas forças denominadas de forças de progressistas, ou pelo menos que tenham um viés de discussão, possam chamar mais setores para discutir. Porque sem discutir a sociedade, sem ter projeto de país, nós vamos ter rompantes hoje, que depois vai ser, obviamente, diminuídos pelos talantes aí, pelos ventos da opinião pública ou do parlamento, que são infelizmente, tumultuosos. O professor, vamos falar um pouquinho, aproveitar que o senhor está aqui, advogado constitucionalista, sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente já tinha tido na Argentina, no Uruguai, militares condenados por golpe de Estado, mas o Brasil inova e traz uma figura de um presidente da República condenado por golpe de Estado. Então, é uma situação inédita para a América Latina, inédita para as democracias e um julgamento histórico para a justiça brasileira. A gente vai ter ainda os outros núcleos dentro do julgamento ali, acontecendo o julgamento, mas no próprio núcleo 1, que faz parte Jair Bolsonaro, o trânsito em julgado ainda demora um tempo a acontecer, né, professor? E é só então que as condenações, as penas são cumpridas. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, ele que já está preso em casa, prisão domiciliar, dentro do inquérito do seu filho, Eduardo Bolsonaro, sobre a atuação de Eduardo lá nos Estados Unidos, com a pressão americana aqui à Suprema Corte brasileira, e que essa prisão não tem nada a ver com essa condenação de agora, e que, claro, tem a saúde muito delicada, a gente vem acompanhando, essa semana saiu o laudo de câncer de pele, tem, portanto, essa expectativa de entender onde Jair Bolsonaro vai cumprir a sua pena e por quanto tempo também deve cumprir a pena aí dos 27 anos e 3 meses de prisão, além da inelegibilidade que aumentou um pouquinho. Veja só, vamos aí por partes. Processo de Bolsonaro. Tem alguma coisa a se arguir em relação ao procedimento? Não, nenhuma. As provas autoevidentes. Direito de defesa, dada a exaustão. Então, uma sentença deve ser cumprida. O lapso temporal de 27 anos foi dado pela dosimetria. Seguiu-se o que estabelece o Código Penal. Então, não há sobressaltos. O que é simbólico, sim. Não acho que foi só a condenação do Bolsonaro, mas principalmente dos generais. Nunca antes nós tínhamos um fato como esse, que serve para dizer que, popularmente, o pau que bate em Chico também deve bater em Francisco, que eu dizia antes, a legalidade e a Constituição devem servir para todos. Então, esse foi o fato histórico, eu penso que o mais relevante de todos.
estamos fazendo manifestações rompudas hoje, mas veja, parte da população brasileira ainda apoia a chantagem, o crime de lesa pátria que o Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, faz em relação ao Brasil. Veja, se isso não for coação, se isso não for uma chantagem desvalada, desmedida e explícita, o que danado é? Uma ameaça aos ministros do Supremo, a demais autoridades. Então, veja, se esse senhor ainda permanecer no Congresso Nacional, é um desprestígio para a nossa democracia e um total desprestígio para o Congresso Nacional. Eu acho, inclusive, que essas pautas deveria a opinião pública ser muito mais forte, porque com essa manifestação de hoje, a PEC da blindagem cai, a PEC da imunidade, impunidade, dosimetria vai ser mais difícil, mas esse senhor aí está com os seus direitos partidários em pleno vigor. Como é que nós podemos pensar em manter isso, Natália? Então isso é muito grave. Veja, eu comecei falando de fluxo e contrafluxo. Não vou nem falar que isso daí é dialética hegeliana, que não é. É um nonsense, porque nós avançamos em algumas direções, mas noutras há retrocessos que são muito claros. E a inação, a inércia também é um tipo de retrocesso, Natália. Isso daí é... É isso. A gente ouviu o Valber